Você já ouviu um som vindo de um lugar onde não deveria haver nada? Imagine acordar no meio da noite e ouvir uma risada infantil, uma risada de palhaço, mas você mora sozinho. E quando segue o som, ele vem de algo que deveria estar esquecido. Um baú de brinquedos da sua infância. Você o abre, e dentro dele há apenas um velho boneco de palhaço. Mas ao tocá-lo, tudo volta. Memórias que você nunca deveria lembrar. E o pior, o boneco nunca foi só um brinquedo. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O silêncio da madrugada é uma coisa frágil. Ele se estilhaça ao menor ruído, deixando à mostra aquilo que espreita sob o véu da escuridão. Lucas despertou abruptamente, o peito arfando, os olhos lutando para ajustar-se à penumbra do quarto. Algo o tirara do sono, algo que não deveria estar ali. E então veio novamente, uma risada. Baixa, infantil, mas com um tom grotescamente errado, como se alguém tentasse imitar a inocência de uma criança e falhasse miseravelmente. Lucas se sentou na cama, o coração pulsando na garganta. O som não vinha da rua nem da televisão esquecida ligada. Não, ele estava dentro do quarto. Mais precisamente dentro do baú de brinquedos, um objeto esquecido pelo tempo, encostado no canto como uma cicatriz de sua infância. Ele hesitou. O baú pertencia a um passado que ele não revisitava há anos. Desde que voltara à casa dos pais, vazia e desgastada pelo tempo, nunca sentira a necessidade de abrir aquele baú. Mas a risada continuava. Cada riso reverberava dentro de sua mente, como ecos de um tempo distante e nebuloso. Engolindo em seco, ele se levantou e atravessou o quarto, sentindo o frio do chão subir-lhe pela espinha. O baú parecia o mesmo de sempre. Velho, empoeirado, com as dobradiças enferrujadas. Com mãos trêmulas, ele ergueu a tampa. Lá dentro, havia apenas um brinquedo, um boneco de palhaço. Seus olhos eram grandes e brilhantes, a boca pintada num sorriso largo e congelado. As roupas de tecido encardido tinham manchas de algo que parecia ferrugem. Lucas piscou, sentindo uma vertigem estranha. Esse boneco era dele? Porque não se lembrava claramente. Então, ao encostar no brinquedo, tudo veio de uma vez só. Flashes. Quarto escuro. Um choro infantil. O som de pequenas mãos arranhando madeira. E no meio das memórias confusas, um sussurro rouco e abafado. Você se lembra de mim agora? Lucas tropeçou para trás, soltando o boneco. Ele caiu no baú com um baque surdo. O quarto parecia menor, mais frio. O ar, mais denso. Ele respirou fundo, tentando recobrar a razão. Era apenas um brinquedo. Apenas um maldito brinquedo velho. Sacudiu a cabeça e fechou o baú. Mas ao se virar para voltar à cama, seu corpo congelou. O boneco estava no chão, exatamente aos seus pés. E seus lábios pareciam ter se curvado um pouco mais. O boneco não poderia estar ali. Lucas sentiu um frio arranhar-lhe a nuca, os pulmões recusando-se a puxar ar. Ele não se lembrava de tê-lo tirado do baú. Não se lembrava de tê-lo posto no chão. E, no entanto, lá estava ele. Um pensamento incômodo começou a se formar. Talvez ele estivesse tão cansado que apenas se esquecesse. Talvez sua mente pregasse peças, distorcendo a realidade em fragmentos desconexos. Sim, devia ser isso. Ele inspirou fundo, forçando os dedos a se fecharem ao redor do boneco. O tecido áspero parecia mais rígido do que antes, como se o brinquedo tivesse enrijecido ao longo dos anos. Suas mãos suavam, mas ele forçou-se a jogar o boneco de volta ao baú. A tampa rangeu ao fechar-se. Silêncio. Ele voltou para a cama, deitou-se e fechou os olhos. Seu coração ainda martelava contra as costelas, mas o cansaço foi mais forte. O sono o engoliu, até que a risada voltou. Dessa vez, mais alta. Lucas acordou com um sobressalto. O quarto estava mergulhado em trevas. Ele sentou-se, os ouvidos atentos ao silêncio denso. A risada não vinha mais do baú.
Ela vinha debaixo da cama. Seu estômago revirou. Cada músculo do seu corpo gritava para ele não se mover. Mas a curiosidade mórbida, aquele desejo humano de encarar o desconhecido, foi mais forte. Com um movimento lento, ele abaixou a cabeça para olhar debaixo da cama. O escuro parecia mais profundo ali, um vazio absoluto. Mas então, algo se mexeu. Do outro lado da escuridão, um par de olhos brilhantes piscou para ele. Lucas se jogou para trás, o coração descompassado. Tateou desesperado pelo interruptor ao lado da cama, e quando a luz explodiu no quarto, não havia nada ali. Mas o baú estava aberto, e o boneco que ele tinha certeza absoluta de que havia trancado lá dentro, agora estava sentado na cadeira ao lado da cama. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada, olhando para ele. Lucas arfava, o peito subindo e descendo em espasmos curtos. Isso não era possível, ele estava sonhando, tinha que estar sonhando. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e abriu a câmera. Seu dedo deslizou pela tela enquanto ativava a lanterna e apontava para o boneco. A luz tremulante desenhou sombras na cadeira, contornando o rosto pintado num sorriso congelado. Ele engoliu seco, levou o celular até o nível do rosto, aproximando-se lentamente do boneco. A câmera tremeu. Seus olhos captaram algo na tela. Algo que não estava ali antes. Atrás do boneco, na penumbra do quarto, havia uma sombra maior do que qualquer coisa que deveria estar ali. E então, a câmera piscou. Por um segundo, apenas um segundo, o sorriso do boneco pareceu se alargar. Lucas largou o telefone. A risada ecoou mais uma vez. E então, tudo ficou escuro. Lucas acordou com um grito preso na garganta. O quarto estava mergulhado em um silêncio sufocante, o ar pesado como se algo invisível o pressionasse. O telefone ainda estava no chão. A tela quebrada exibia apenas um brilho fraco e tremeluzente. Mas não era isso que fazia seu sangue gelar. O boneco não estava mais na cadeira. Ele se levantou num impulso, o coração martelando. Olhou ao redor do quarto, cada sombra se transformando em uma ameaça invisível. O baú estava aberto novamente, ele não lembrava de ter aberto. Com passos hesitantes, se aproximou. A madeira rangia sob seus pés e um cheiro estranho impregnava o ar. Algo adocicado, mas ao mesmo tempo apodrecido. Dentro do baú, não havia apenas brinquedos velhos. Havia fotos. Fotos antigas. De sua infância, Lucas estendeu a mão, pegando uma delas. Sua visão turvou por um instante ao encarar a imagem. Era uma foto sua, aos 5 anos, segurando o mesmo boneco de palhaço. Mas havia algo errado com a foto. O fundo estava borrado, como se a parede atrás dele fosse feita de névoa. E mais perturbador, o palhaço na foto não era exatamente igual ao que estava ali no chão. O sorriso era maior, os olhos mais escuros. Lucas folheou mais fotos. Cada uma mostrava momentos da infância que ele não lembrava. Aniversários, tardes, no quintal, brincadeiras no quarto. Mas sempre com o boneco. Como se ele fosse a única presença constante em sua vida. Seu estômago revirou. Algo estava errado. Muito errado. E então ele encontrou a última foto, uma imagem em preto e branco gasta pelo tempo. Nela via-se um grupo de crianças sentadas em círculo, seus rostos desfocados pelo tempo, mas no centro da imagem estava o mesmo boneco de palhaço. Não era possível. Essa foto era antiga demais, muito mais antiga do que sua infância. Lucas deixou a foto cair. A cabeça latejava, o coração disparado. Ele cambaleou para trás, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. A risada veio novamente. Baixa, sussurrada no seu ouvido. Ele congelou, o sangue gelado nas veias. O espelho no canto do quarto estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali, e no vidro, lentamente, letras começaram a se formar. Como se dedos invisíveis estivessem escrevendo do outro lado. Você me esqueceu, Lucas.
Lucas ficou imóvel, o peito arfando, os olhos fixos nas palavras que surgiam no espelho. Você me esqueceu, Lucas. As letras pareciam arder na superfície do vidro, como se fossem escritas por algo que não deveria existir. Ele sentiu uma pressão no peito, como se mãos invisíveis apertassem seus pulmões. O quarto estava mais frio, o ar carregado de um cheiro levemente metálico. Ferro. Sangue. Não. Isso não podia estar acontecendo. Tremendo, ele deu um passo para trás, mas ao fazer isso, algo roçou seus pés. O boneco estava deitado aos seus pés, os braços estendidos como se esperasse um abraço. Lucas recuou, mas sua cabeça latejou. A dor foi intensa, um choque lancinante que o fez perder o equilíbrio. E então, vieram as memórias. Flashes rápidos, borrados pelo tempo, uma casa escura, uma risada estridente, uma mão pequena segurando um objeto pesado, uma mancha vermelha no chão. Lucas apertou os olhos, o coração disparado. Sua respiração vinha em arfadas curtas. Algo dentro dele se recusava a lembrar completamente, mas as imagens continuavam. Ele e o boneco, sozinhos no escuro. Lucas ofegou, o terror pulsando dentro dele. Ele tinha medo do que viria a seguir. E então, outra lembrança explodiu em sua mente. O boneco, ele não era apenas um brinquedo. Ele falava com Lucas. Quando era criança, ele conversava com o palhaço. E o palhaço pedia coisas a ele. Lucas sufocou um grito. Sua pele estava gelada. Seu corpo inteiro tremia. Ele não queria lembrar. Não queria. Mas então, o espelho trincou sozinho, como se algo estivesse tentando atravessá-lo. Um estalo seco ressoou pelo quarto, e Lucas viu algo que o fez perder o fôlego. Seu próprio reflexo. Sorriu. Mas ele não estava sorrindo. A boca do reflexo se abriu em uma risada muda, enquanto os olhos escureciam. E então, uma voz ecoou pelo quarto baixa e infantil. Agora você lembra, Lucas? A risada explodiu em todos os cantos do quarto. Lucas sentiu mãos invisíveis o puxando para o espelho. E antes que pudesse reagir, o vidro se partiu em 1000 pedaços ao seu redor. Escuridão. O impacto foi como cair dentro de um poço sem fundo. Lucas sentiu o mundo se despedaçar ao seu redor. O frio da escuridão engoliu tudo. E por um momento ele não soube se ainda estava vivo. Então abriu os olhos. Ele não estava mais no quarto. O chão era de madeira podre. O ar cheirava a poeira antiga e umidade. O espaço ao seu redor parecia estreito, sufocante. E à sua frente estava o baú. Mas não como ele lembrava. Não era apenas um baú de brinquedos. Era um caixão. E dentro dele, Lucas estremeceu ao ver o corpo de uma criança. Pequeno, encolhido. O rosto oculto pela sombra, e ao lado do corpo, o boneco de palhaço, sentado ereto, como um guardião fiel. Lucas deu um passo para trás. Sua mente gritava para ele fugir, mas então ele se lembrou. O boneco nunca foi só um brinquedo. Ele era um segredo, um pacto, uma testemunha. A verdade explodiu em sua mente, esmagadora. A criança no caixão era seu irmão, o pequeno Miguel. O menino que seus pais nunca mencionaram. O menino que desapareceu sem deixar vestígios. Lucas deixou um soluço escapar. Ele não queria lembrar. Mas agora, era tarde demais. O boneco virou a cabeça para ele como se esperasse por algo, e então a voz ecoou novamente. A voz infantil e doce. Você prometeu, Lucas. Nós seríamos amigos para sempre. A risada do palhaço encheu o ar, e as luzes piscaram violentamente. Lucas tentou correr, mas o chão cedeu sob seus pés. Mãos invisíveis o agarraram, puxando-o para dentro do baú, para dentro do passado que ele tentou esquecer. A última coisa que viu foi o sorriso do boneco. Satisfeito, o baú se fechou, e a casa mergulhou no silêncio. Apenas o eco distante da risada permaneceu. Fina, fraca, mas eterna. E assim, o silêncio tomou conta. Mas será que realmente acabou? A risada ainda ecoa, fraca, quase imperceptível. Talvez em algum canto escuro,
ainda haja olhos observando, esperando o momento certo para voltar. E você? Conseguiria dormir depois de ouvir essa história? Ou talvez perceba algo estranho em seu próprio quarto esta noite? Se essa história te arrepiou, deixe seu comentário abaixo e me conte. Qual foi a parte mais assustadora para você? Não esqueça de compartilhar com seus amigos, mas avise-os. Algumas memórias devem permanecer enterradas. Se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. Você pode até tentar fugir, mas o medo sempre encontra um jeito de voltar. Seus olhos estavam arregalados. O quarto inteiro tremia com o som das risadas estridentes. No chão, o relógio despertador piscava 3h33. Mas ele não estava na mesa de cabeceira onde deveria estar. Ele estava bem ao lado da cama. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. A primeira vez que Marcos viu o despertador, ele sentiu um incômodo estranho, como se a peça o observasse do alto da prateleira empoeirada. A loja de antiguidades era pequena, apertada, sufocante, e o ar carregado de mofo fazia sua garganta arranhar. Mas foi o objeto, aquele pequeno despertador em forma de palhaço, que o fez hesitar. Seu rosto sorridente, congelado em um esgar de alegria grotesca, exibia cores desbotadas e um olhar vidrado que parecia segui-lo. Interessante, não acha? Murmurou o dono da loja, um homem idoso com dedos longos e magros que tamborilavam no balcão de madeira. Foi deixado aqui sem explicação. Algumas pessoas dizem que ele pertencia a um ventríloco. Mas quem pode dizer? Coisas velhas sempre carregam histórias. Marcos, que colecionava objetos antigos e estranhos, sentiu um impulso irracional de levar o despertador. Talvez fosse o olhar do palhaço, a expressão retorcida de quem sabe um segredo que jamais será revelado. Pagou sem negociar, pegou o objeto e saiu apressado. Naquela noite, em seu apartamento escuro, ele colocou o despertador sobre a mesa de cabeceira e programou o alarme para as 7 da manhã. O tempo parecia se arrastar e uma inquietação latejava em sua mente. Ele não gostava de palhaços. Nunca gostou. Mas agora, estava ali, ao lado de sua cama. Os ponteiros brilharam fracamente no escuro. 2h57. Ele dormiu de maneira inquieta. Sonhos estranhos o assombraram. Corredores longos e estreitos, risadas ecoando de todos os lados, sombras distorcidas que se arrastavam pelo chão. Em um desses sonhos, o palhaço estava ao seu lado, rindo sem som, os olhos arregalados e vazios. Então, de repente, o som cortante do despertador preencheu o quarto. 33. Mas o som não era um alarme. Era uma risada distorcida, abafada, como se viesse de dentro de um poço profundo. Cada gargalhada arranhava sua espinha, fria como ferro gelado contra a pele. O coração de Marcos disparou. Ele agarrou o despertador, as mãos tremendo. O objeto parecia mais frio do que antes. Desligou o alarme, o silêncio invadindo o quarto, como um fantasma. Respirando pesado, ele o colocou de volta na mesa e tentou dormir. Mas, pela manhã, ao abrir os olhos, sentiu algo errado. O despertador não estava onde ele o havia deixado. Estava no chão, virado para ele, como se tivesse se movido sozinho. Na noite seguinte, Marcos decidiu testar uma teoria. Antes de dormir, colocou seu telefone ao lado do despertador e ativou a câmera. Precisava provar a si mesmo que aquilo não passava de um erro de memória, um lapso qualquer. Os minutos se arrastaram, o silêncio absoluto preenchendo seu apartamento. Ele dormiu. Sonhou novamente, mas dessa vez algo o acordou antes do alarme. A risada não foi abrupta. Veio rastejando, se intensificando, como se uma presença invisível estivesse se aproximando de sua cama. Ele sentiu o frio na espinha antes, mesmo de abrir os olhos. Lentamente, virou a cabeça para o relógio. T3. O brilho fraco do visor revelou algo terrível. O palhaço, aquele pequeno boneco grotesco, não estava mais sorrindo.
Seu rosto parecia tenso, como se quisesse conter um segredo ainda mais sinistro. Com as mãos tremendo, Marcos pegou o telefone e pausou a gravação. Abriu o vídeo. O arquivo começou normalmente. Ele dormindo, imóvel, até que... o despertador se moveu. Não um deslizar acidental. Ele virou-se sozinho, centímetro por centímetro, até encará-lo diretamente. Um grito ficou preso em sua garganta. Jogou o relógio dentro da gaveta, trancou-a e se afastou. Mas mesmo assim, a risada continuou, abafada, como se estivesse rindo de dentro de sua própria cabeça. O desespero crescia como uma febre. Marcos tentou jogar o despertador fora, saiu de casa em plena madrugada e o deixou em um terreno baldio. Mas quando voltou ao apartamento, lá estava ele, sobre a mesa de cabeceira. Agora, porém, a expressão do palhaço havia mudado novamente. Seu sorriso estava mais largo, os olhos mais abertos. Ele queria algo. Na noite seguinte, Marcos trancou todas as portas, apagou as luzes e forçou-se a ignorar a presença do relógio. Mas algo andava pela casa. Passos leves, risadas baixas. A sombra na parede era maior do que deveria ser. Ele se escondeu sob os cobertores, sentindo um pavor infantil tomar conta de seu corpo. Então, algo tocou seu pé. Com um grito, ele se levantou. O quarto estava vazio, mas ao olhar para o espelho, viu o reflexo do palhaço ali. Ele o observava e piscou. A investigação levou Marcos à origem do despertador. Descobriu que pertencia a um ventríloco que enlouqueceu antes de morrer, alegando que o boneco queria um novo corpo. O relógio não era apenas um objeto, era um portal. Naquela noite, quando tentou fugir, a porta de seu apartamento não existia mais. Tudo ao seu redor se dissolvia em um abismo vermelho e distorcido. Ele não estava mais sozinho. O palhaço estava lá. E queria brincar. O desespero atingiu seu ápice. Marcos tentou destruir o despertador, mas cada golpe apenas fazia as risadas ecoarem mais alto. O objeto não podia ser quebrado. Então ele sentiu algo atrás de si, o toque frio de dedos minúsculos em seu ombro. Sua visão escureceu. Dias depois, seu vizinho estranhou o silêncio. Espiou pela janela. Marcos estava sentado na cama, segurando o despertador. Seu rosto agora tinha um sorriso congelado e grotesco, como um palhaço de brinquedo. Você já sentiu que uma pintura estava te observando? Que os olhos dentro da tela seguiam cada movimento seu? E se eu te dissesse que algumas pinturas respiram? Essa é a história de Clara, uma jornalista que foi atrás da verdade sobre um pintor recluso, mas acabou descobrindo um segredo terrível. Agora ela luta para escapar de um destino pior que a morte. Você já olhou fixamente para uma pintura e sentiu algo estranho? Uma presença oculta, olhos que parecem seguir seus movimentos, um ar inescapável de agonia imortalizado na tela. Há coisas que não podem ser explicadas pela razão, e muitas vezes a arte carrega segredos que deveriam permanecer esquecidos. A jornalista Clara Vasconcelos jamais acreditou nessas superstições. Seu trabalho era pautado na lógica, na investigação cuidadosa dos fatos. E foi com esse espírito inquisitivo que aceitou a missão de entrevistar Ernesto Salazar, um pintor recluso, dono de uma obra controversa. Palhaços incrivelmente realistas, rostos moldados pelo horror, sorrisos grotescos que pareciam congelados em um instante de sofrimento eterno. O caminho até a mansão de Ernesto foi solitário. O carro cortava a estrada deserta sob um céu encoberto por nuvens densas, como se a noite estivesse mais pesada do que o normal. A mata ao redor era densa, e apenas o farol do carro iluminava a estrada tortuosa. O GPS falhava, indicando um vazio, onde deveria haver um destino. Ao chegar, Clara encontrou um casarão antigo e imponente, seus contornos envoltos em sombras. A construção se erguia como um monólito do passado, janelas altas e escuras como olhos vazios. Uma lâmpada fraca piscava na varanda, seu brilho amarelado oscilando como a chama de uma vela prestes a se extinguir.
Bateu à porta. Nada. O silêncio era opressor, como se a casa prendesse a respiração. Quando estava prestes a chamar por Ernesto, a porta rangeu e se abriu sozinha, como se a escuridão a chamasse para dentro. O cheiro de tinta, óleo e madeira envelhecida impregnava o ar. O chão rangia sob seus passos cuidadosos, e as paredes estavam cobertas por dezenas de pinturas. Palhaços de olhos fundos e sorrisos tortuosos olhavam para ela de todos os cantos. Havia algo perturbador naquelas expressões, como se as figuras estivessem vivas, presas em um instante de dor silenciosa. Um som ecoou pelo corredor. Passos lentos, deliberados. O coração de Clara acelerou. Então, da penumbra, uma figura surgiu. Ernesto Salazar. Alto, magro como uma estaca, vestindo um avental manchado de tinta, com olhos fundos que pareciam ver através dela. Um sorriso frio se formou em seus lábios pálidos. Entre senhorita Vasconcelos, já estava à sua espera. Clara engoliu em seco, mas manteve a compostura. Agradeço pela entrevista, senhor Salazar. Espero não estar incomodando. Ernesto virou-se, lentamente, e caminhou pelo corredor, gesticulando para que ela o seguisse. Venha, tenho muito a lhe mostrar. Clara olhou ao redor uma última vez antes de segui-lo, sentindo que, ao atravessar aquele corredor, cruzava um limiar invisível. Algo estava errado naquela casa, algo terrivelmente errado. E os olhos dos palhaços ainda a observavam. A sala onde Ernesto conduziu Clara era espaçosa, iluminada apenas por velas dispersas. A escuridão se infiltrava nas frestas do chão, como se respirasse. Me diga, senhorita, Vasconcelos, o que você sabe sobre a arte? Ernesto perguntou, servindo-lhe um cálice de vinho tinto espesso, que escorria no copo como sangue coagulado. Clara hesitou antes de responder. Arte é a expressão. É uma forma de imortalidade. Ernesto sorriu. Imortalidade? Que conceito curioso. De fato, a verdadeira arte nunca morre. Pelo contrário, ela consome, absorve, vive. Clara sentiu um calafrio e desviou o olhar para um grande quadro no centro da sala. O palhaço retratado ali não era apenas perturbador. Ele parecia olhar diretamente para ela. A pele enrugada, os olhos implorando. Como se ainda estivesse vivo dentro da tela, uma leve brisa fria roçou sua nuca. Atrás dela, Ernesto sussurrou. Você consegue ouvi-los? Não consegue? O coração de Clara disparou. Ouvir o quê? Os ecos, os lamentos. O pintor inclinou-se para mais perto. Eles nunca param de chorar. Nesse instante, uma risada baixa e fantasmagórica preencheu o ar. Clara virou-se rápido, mas não havia ninguém ali. Apenas os quadros. E os palhaços. Estavam sorrindo mais do que antes. A atmosfera na mansão de Ernesto tornava-se cada vez mais sufocante. Clara sentia o cheiro forte de óleo e solvente, se misturando com algo mais... algo orgânico. Como se tinta e carne fossem uma coisa só. Ernesto caminhou até um cavalete coberto por um lençol branco. Minha obra mais recente. Quer vê-la? Clara hesitou, mas assentiu. Ernesto puxou o lençol de um só golpe. A imagem diante dela era horrenda. Um palhaço, com olhos arregalados de terror, a boca distorcida num grito silencioso. Mas não era apenas a expressão que a apavorava. Era a textura da pintura. A pele parecia real, demasiado real. Ela tocou de leve a tela e sentiu algo pegajoso. O sangue drenou de seu rosto. Aquilo era carne, pele humana. Ela recuou e Ernesto sorriu. Agora você entende. Clara tentou correr, mas Ernesto foi mais rápido. As sombras da mansão pareciam vivas, os corredores distorcidos. O riso dos palhaços ecoava ao seu redor. Ernesto segurava um pincel gotejante de um líquido vermelho escuro. Eu preciso da sua essência para minha próxima obra-prima, senhorita Vasconcelos. Clara se debatia, mas era como se a casa estivesse contra ela. Os quadros pareciam pulsar. Até que
Ela gritou. E então silêncio. Dias depois, a mansão de Ernesto foi abandonada. Ninguém mais viu Clara. Seu nome virou apenas uma nota de rodapé nos jornais. Mas quem visitasse a casa, se tivesse coragem de encarar os quadros, veria uma nova adição à galeria. Uma pintura perturbadora. Uma mulher de olhos arregalados e lábios entreabertos num grito eterno. Seu rosto congelado na tela, presa para sempre. E, se alguém olhasse tempo o suficiente, poderia jurar que ela piscava. E, assim, a história de Clara Vasconcelos se perdeu nas sombras daquela mansão maldita. Seu nome foi esquecido, sua voz silenciada, mas sua imagem permanece. Presa para sempre na tela, os olhos arregalados, os lábios congelados em um grito eterno. E agora eu te pergunto, você teria coragem de olhar diretamente para uma dessas pinturas? De encarar os olhos daqueles que foram aprisionados na arte? Se gostou dessa história macabra, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos que amam um bom terror. E cuidado ao admirar uma obra de arte. Nunca se sabe quem pode estar preso dentro dela. Você já teve a sensação de que algo está te observando? Algo que não deveria estar ali? Algo sem rosto? Na pequena cidade de Ravenshade, uma trupe de palhaços itinerantes chega sem aviso. O espetáculo é gratuito. As crianças riem, os adultos se encantam. Mas naquela noite os pesadelos começam. E na manhã seguinte, algumas pessoas não conseguem mais lembrar quem são. Você assistiria ao espetáculo? Ou será que já assistiu e apenas esqueceu? A noite caiu sobre Ravenshade como um véu de luto. O vento sussurrava através das ruas desertas, espalhando os papéis amarelados que ninguém lembrava de ter visto antes. Cartazes desbotados, pregados às pressas nos postes e nas portas das lojas fechadas, anunciavam um espetáculo. Uma experiência única e inesquecível. Entrada gratuita. Somente esta noite. Não havia um nome, nem um patrocinador. Apenas um endereço, a clareira no fim da estrada Hollow Hill. Poucos notaram os cartazes no início, mas algo, uma pulsação, silenciosa, um chamado no fundo da mente, parecia arrastá-los até ali. Homens, mulheres, crianças. Pessoas que jamais se interessariam por um espetáculo de rua agora falavam sobre a trupe com um entusiasmo febril, como se sempre houvessem esperado por ela. E assim, sob o céu sem lua, um pequeno grupo de cidadãos atravessou a estrada sinuosa e chegou à clareira. O ar era mais denso ali, carregado de um cheiro doce, enjoativo, como algodão doce podre. A tenda já estava montada, vermelha e dourada, mas de um tom errado, um vermelho de carne viva, um dourado opaco como velhas moedas enterradas. Os primeiros a entrarem foram tomados por uma sensação estranha, como se, ao cruzar aquelas cortinas de veludo, estivessem atravessando algo mais do que um limite físico. O mundo do lado de fora ficou distante, irreal. No centro, uma arena circular de chão negro como piche. As cadeiras dispostas em círculo, quase todas já ocupadas. Quando? Como? Ninguém sabia. Mas ali estavam, sentados de olhos arregalados, aguardando, e então as luzes se apagaram. Silêncio. Até que, risos. Eles vieram de todos os lados ao mesmo tempo. Não eram alegres. Não eram humanos. E então eles surgiram. Palhaços. 4 ao todo, movendo-se em perfeita sincronia, deslizando como sombras vivas. Suas roupas eram exageradas, seus gestos hipnóticos, mas eram os rostos que causavam o verdadeiro arrepio. Eram lisos, sem boca, sem olhos, sem nariz. Apenas máscaras brancas inexpressivas brilhando sob a luz pálida das tochas. Mas eles riam, e cada riso vinha de um ponto diferente, como se o som brotasse do próprio ar. O espetáculo começou. Acrobacias impossíveis. Malabarismos com lâminas, afiadas demais. Danças sem música, seus pés tocando o chão sem som. Os espectadores queriam se levantar, aplaudir, reagir de alguma forma,
Mas não conseguiam. Estavam enfeitiçados. O tempo ali dentro era incerto. Os minutos escorriam como areia entre os dedos. Quando a última tocha se apagou, a plateia sentiu como se tivesse despertado de um transe. Os palhaços estavam parados, todos voltados para a plateia, imóveis. Então eles apontaram. Cada um ergueu uma mão esquelética e escolheu uma pessoa da multidão, apenas um gesto, uma escolha silenciosa, e então, escuridão. As luzes da cidade nunca pareceram tão distantes quanto naquela caminhada, de volta. Os espectadores seguiam em silêncio sem saber o que sentir. Mas naquela noite, os pesadelos começaram. Algo aconteceu dentro daquela tenda, mas ninguém lembra exatamente o que. A noite não trouxe descanso. Para aqueles que assistiram ao espetáculo, o sono se tornou um campo minado de visões insuportáveis, um corredor de espelhos sem fim. No reflexo, rostos desfocados, movendo-se, como sombras presas no vidro. Risadas sem dono ecoavam ao longe, infantis e agudas, carregadas de algo que não era humano. E os palhaços estavam lá. Seus corpos eram longos demais, tortos. Moviam-se como bonecos de corda prestes a quebrar. Aproximavam-se devagar, inclinando a cabeça de um lado para o outro, curiosos. E então, estendiam as mãos sem dedos, tocando o vidro. O espelho começou a rachar, e, um por um, os sonhadores acordaram com um sobressalto cobertos de suor frio. Mas o verdadeiro horror veio ao amanhecer. Miriam Weller, a dona da pequena livraria da cidade, desceu as escadas de sua casa e encontrou o marido sentado à mesa. Ele a encarava com um olhar vago, as olheiras profundas como se não tivesse dormido. Miriam. Sua voz saiu trêmula. Quem sou eu? Ela soltou um riso hesitante, achando que fosse uma brincadeira. Ora, David. Mas o nome não veio. Um vazio terrível abriu-se em sua mente. Ela não se lembrava. O rosto dele lhe era familiar, sim. Mas o nome? A voz? As memórias do casamento, dos momentos juntos? Um borrão. Miriam sentiu o chão se dissolver sob seus pés. David, se é que esse era seu nome, se levantou, puxando os cabelos com força. Eu também não lembro. Deus, Miriam, eu não lembro de você. Os dois se encararam, ofegantes como estranhos presos dentro da própria casa. E eles não foram os únicos. Ao meio-dia, os sinos da igreja tocaram 3 vezes. O padre interrompeu seu sermão quando a porta se abriu. Uma criança entrou. Descalço, vestindo um pijama azul manchado de terra, o menino andava devagar pelo corredor central, com os olhos arregalados. Suas mãos tremiam. O padre se aproximou, abaixando-se para ficar na altura da criança. Meu filho, está perdido? Onde estão seus pais? O menino abriu a boca para responder. Mas nenhum som saiu. Um silêncio mortal caiu sobre a igreja. O padre engoliu seco. Como se chama? A pergunta pairou no ar. O menino piscou, confuso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu... não... sei. A voz veio fraca, quebrada, como se tivesse aprendido a falar naquele instante. E então, ele começou a chorar. As pessoas na igreja não sabiam o que fazer. Algumas correram para chamar o xerife, outras sussurravam entre si, mas o que ninguém percebeu naquele momento era algo muito pior. O menino não tinha reflexo. No grande espelho antigo ao fundo da igreja, todos os fiéis estavam lá, borrados pela poeira do vidro, exceto ele. Alguém desapareceu. Alguém foi esquecido. E Ravenshade começou a mudar. O cheiro de papel velho e tinta desbotada pairava no ar da biblioteca municipal. Mara Holloway virou mais uma página amarelada, sentindo os dedos pegajosos de suor. Seu estômago estava embrulhado, mas ela não sabia se era de cansaço ou medo. Ela era cética. Sempre foi. Mas algo estava errado em Ravenshade. As pessoas estavam esquecendo, desaparecendo dentro de si mesmas. E tudo começou depois do espetáculo. A trupe. Mas quem eram eles? De onde vieram? E por que ninguém se lembrava de tê-los visto chegando?
A biblioteca era um túmulo de segredos. Mara revirou jornais antigos, microfilmes e arquivos esquecidos, até encontrar algo estranho. Uma reportagem de 1845 mencionava uma trupe semelhante. O artigo falava de um circo itinerante que passava por pequenas cidades, deixando um rastro de tragédias inexplicáveis. Pessoas sumiam, outras enlouqueciam, e algumas perdiam seus rostos. Mara engoliu em seco. Ela virou a página e seu coração disparou. Uma foto. Os palhaços estavam lá, os mesmos. As roupas eram diferentes, mas os corpos, as posturas, idênticos. Como se não tivessem envelhecido um único dia em mais de 180 anos. Seu sangue gelou. Isso não pode ser real, sussurrou para si mesma. Mas antes que pudesse processar, sentiu algo se mexendo ao seu lado. Olhando de relance, viu o reflexo de alguém na vidraça da biblioteca. Alguém parado atrás dela. Ela se virou num sobressalto. Nada. A biblioteca estava vazia. Respirando fundo, Mara guardou o jornal no bolso do casaco e saiu às pressas. O ar da rua parecia mais pesado, como se estivesse atravessando um lugar que não lhe pertencia mais. Ela precisava contar ao xerife. Precisava alertar alguém. Mas ao passar por uma vitrine de loja, seus passos vacilaram. No reflexo do vidro, seu rosto estava estranho. Em um piscar de olhos, seus traços ficaram borrados, distorcidos, como se uma mão invisível os apagasse aos poucos. Seus olhos sumiram primeiro, depois a boca. O vidro tremeu. E então, voltou ao normal. Seu reflexo agora estava intacto. Mas algo dentro dela não estava mais. Ela correu. Mara sabe que a trupe já esteve ali antes, mas a cidade sobreviveu. E mais importante, ela ainda se lembrará disso amanhã? Mara acordou ofegante. Os sonhos estavam se tornando mais vívidos. O espelho, os rostos apagados, as risadas sem som. Ela levantou-se atordoada. Mas ao olhar no espelho do banheiro, sentiu o estômago revirar. Havia algo errado com sua imagem. Seu rosto ainda estava lá, mas seus olhos pareciam fundos demais, como se estivessem afundando em sua própria pele. E por um segundo, um instante terrível, sua boca desapareceu completamente. Ela piscou e tudo voltou ao normal. Mas algo dentro dela gritava que nada estava normal. Pela cidade a mudança se espalhava. O garoto sem nome continuava na delegacia. Nenhuma família viera buscá-lo. Quando o xerife questionava os moradores, todos pareciam confusos. Alguém se lembrava dele? Alguém sabia de onde viera? Ninguém sabia. Mas o pior estava por vir. Às 3 da tarde, um grito irrompeu na praça central. A senhora Wilkes, dona da padaria, caiu de joelhos no chão, segurando a cabeça com força. Seu marido estava ao seu lado tentando acalmá-la. Ela o encarou com olhos arregalados. "Quem é você?" Ele engasgou. "Querida, sou eu, seu marido." Ela recuou, tremendo. Mentira. E então ela começou a rir. Uma risada errada, quebrada, ecoando alto demais na praça silenciosa. As pessoas começaram a sussurrar. O medo se espalhava como uma doença invisível. Mara observava tudo de longe, sentindo o terror rastejando em sua espinha. A cidade estava esquecendo seus próprios habitantes, e ninguém parecia notar. O sol se pôs em Ravenshade, mas a cidade não dormia mais. Mara voltou à biblioteca, folheando freneticamente os arquivos sobre o circo. Ela encontrou mais registros, antigos, cartas, relatos de moradores, desaparecimentos. Mas em todos os casos, um padrão se repetia. Primeiro, os pesadelos. Depois, o esquecimento. Então, a transformação. Mas transformar-se em quê? Ela segurou a folha com força, sua mente girando. Foi então que ouviu passos. No corredor escuro da biblioteca, alguém caminhava devagar, arrastado, como se não soubesse mais como andar. Mara se escondeu entre as estantes, prendendo a respiração. Silhueta surgiu na penumbra. Era a senhora Wilkes, mas algo nela estava errado.
Seu rosto parecia incompleto. Seus traços estavam apagados como se a pele estivesse se desfazendo. A boca era apenas uma sombra, e mesmo assim, ela sorria. Eles... Vem aí. Murmurou sua voz um eco fraco, vindo de lugar nenhum. Ela deu um passo à frente trêmula, e então seus olhos sumiram. Mara gritou. Os cidadãos da cidade estão desaparecendo, dentro de si mesmos. Mas se perderem tudo, o que se tornarão? A cidade estava silenciosa. Mas não era o silêncio de uma noite, tranquila. Era um vazio sufocante, um buraco negro de som. Nenhum vento movia as árvores. Nenhum cachorro latia. Até os grilos haviam desaparecido. E então veio a risada. A risada dos palhaços. Mara correu. O xerife Kellan Finch não estava mais na delegacia. Mara encontrou a porta aberta, as luzes piscando fracas. O menino sem nome ainda estava lá, sentado, no chão abraçando os joelhos. Mas ele não chorava mais. Ele apenas olhava para o vazio como se estivesse esperando. Onde está o xerife? Mara perguntou ofegante. O menino piscou devagar e então apontou. Mara seguiu o dedo. O xerife estava ali, sentado à sua mesa, imóvel. Seus olhos estavam fixos na parede, a boca entreaberta. Mas não era isso que fez Mara prender a respiração. Seu rosto estava sumindo. Os traços já não eram definidos, como se estivesse sendo apagado aos poucos. Xerife? Nenhuma resposta. Mara tocou seu ombro e ele virou-se lentamente, os lábios se mexendo sem emitir som. Seus olhos eram apenas poços de sombra. Eles vêm aí. Foi então que as luzes se apagaram. Mara fugiu da delegacia, tropeçando nas próprias pernas. A cidade estava vazia. As lojas estavam abertas, mas não havia mais ninguém dentro delas. As casas estavam com as portas escancaradas, luzes piscando, mas não havia vozes, não havia vida. Ali não era mais uma cidade, era um palco vazio, e no meio da praça, a tenda do circo brilhava como uma lua vermelha. As luzes vibravam, como se algo lá dentro estivesse crescendo. Mara ouviu o riso novamente, mas agora vinha de todos os lados. Os sem face estavam vindo. E, então um som cortou o ar. Sinusmara viu as sombras se movendo dentro da tenda. Algo enorme e errático dançava lá dentro, corpos se contorcendo, mudando, tornando-se algo novo. Seus instintos gritavam para fugir, mas uma parte dela, uma parte que não era mais inteiramente sua, sabia que já era tarde demais. A risada dos palhaços se tornou um rugido, e então o pano da tenda se abriu. E o espetáculo final começou. O circo não veio para entreter, veio para levar. Mas o que acontece com aqueles que são tomados? O pano da tenda se abriu, e o vazio olhou de volta. Mara tentou correr, mas seu corpo não obedeceu. Os olhos dela estavam presos ao palco, como se algo invisível segurasse sua mente. Ali, no centro da tenda, os sem-face dançavam. Seus corpos se moviam de maneira errática, disformes, mudando de tamanho e forma como bonecos quebrados. As roupas eram coloridas, os movimentos exagerados, mas eles não eram humanos, eles nunca foram. Acima do palco, um espelho enorme pendia do teto, mas ele não refletia o espetáculo. Em vez disso, mostrava algo diferente. A cidade, e estava desaparecendo. As casas se apagavam como velas sopradas pelo vento. As ruas sumiam na escuridão. E as pessoas... Mara sentiu o estômago revirar. Os cidadãos de Ravenshade estavam no espelho, mas seus rostos eram borrões de carne pálida. Eles estavam parados, imóveis, olhando diretamente para ela, e esperando. Então, eles começaram a rir. Uma figura se destacou no meio do palco. Um palhaço maior que os outros, trajando um fraque, vermelho manchado de preto. Ele se aproximou de Mara com passos leves, inclinando a cabeça para o lado. Ela não conseguia ver seu rosto. Não havia nada ali, apenas pele lisa e vazia. E então, ele falou. Você já sabe, não é? A voz era doce, hipnótica, como uma canção.
Esquecida, Mara tremia dos pés à cabeça. O espetáculo nunca acaba, Mara. Ele abriu os braços. Apenas encontra um novo público. A risada dos sem face encheu o ar. O espelho negro começou a se rachar, e então ela entendeu. A cidade nunca esteve ali. Ela sempre foi parte do espetáculo, um palco temporário, um cenário montado apenas para que o show pudesse acontecer. E agora que o espetáculo terminara, era hora de desmontar tudo. Mara gritou, o espelho explodiu. Um clarão tomou conta da tenda e tudo foi engolido pela escuridão. Silêncio. Nada. Então, um som único e solitário cortou o vazio. Palmas. Lentas. Ritmadas. Crescendo. E quando a escuridão finalmente se dissipou, a cidade havia sumido. A estrada estava vazia, onde antes existia Ravenshade, agora só havia uma clareira deserta, coberta por névoa. E então, no meio daquele nada, a tenda do circo apareceu. O vento soprou suavemente, carregando a promessa de risadas e aplausos distantes. E ao longe, uma nova cidade se aproximava. O espetáculo nunca acaba, apenas encontra um novo público. Talvez esta não seja apenas uma história. Talvez na próxima vez que vir um circo misterioso erguendo sua tenda na cidade, já seja tarde demais. Se essa história te prendeu, deixe seu comentário abaixo. Quero saber, o que você faria se percebesse que sua cidade está desaparecendo? Curta, compartilhe e marque um amigo que adoraria ou odiaria essa história. Mas cuidado, quanto mais pessoas souberem sobre a trupe dos sem face, mais próximos eles estarão. O espetáculo nunca acaba. Ele apenas encontra um novo público.